Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó, a personalidade do líder da biblioteca Mente e Cérebro. Postinha. Carisma, autoridade ou empatia? Estudos científicos revelam quais características e atitudes são realmente eficazes no gerenciamento de pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre um por todos, todos por um, né? Ao contrário do que muitos imaginam, trabalhar em equipe exige aprendizado, né? Para formar grupos eficientes é fundamental treinar habilidades colaborativas e recompensar as pessoas com base no desempenho coletivo, segundo Steve Kozlowski e o Daniel Eugen. Então vamos conhecer um pouquinho disso, né? Falar sobre como a cola emocional que nos une. Houston, we have a problem. Essa frase, Houston, nós temos um problema, ficou mundialmente conhecida quando a Apollo 13, terceira missão tripulada do projeto Apollo, teve o pouso na Lua abortado em abril de 1970 devido a um problema técnico. Um dos tanques da nave espacial explodiu, colocando a tripulação em perigo. Engenheiros da NASA foram reunidos às pressas para encontrar uma maneira de trazê-la de volta à Terra sem salvo. Conseguiram, e transformaram um desastre potencial numa lenda sobre a eficiência do trabalho em equipe. A importância da cooperação tem sido cada vez mais discutida nos eventos empresariais e institucionais, assim como entre especialistas em gestão e psicologia organizacional. O esforço coletivo vem ganhando relevância no mundo impulsionado pela globalização e pelas tecnologias de informação e comunicação, as TICs. Ainda assim, o tema parece cercado por paradoxos. Por um lado, a história humana é basicamente uma narrativa de pessoas que trabalham juntas para explorar, realizar e conquistar coisas. Por outro, é impressionante que a sociedade contemporânea dê tanta importância ao individual. É com essa perspectiva que educamos nossos filhos, contratamos, treinamos e recompensamos nossos colaboradores. Ainda assim, acreditamos ingenuamente que indivíduos de uma equipe criada sem nenhum planejamento ou treinamento possam ser eficientes e bem-sucedidos. O que a ciência sugere é exatamente o contrário. Revisamos os estudos científicos sobre trabalho coletivo, publicados nos últimos 50 anos, e identificamos fatores que caracterizam as melhores colaborações. Observamos que o que os membros de uma equipe pensam, sentem e fazem fornece pistas fundamentais para predizer o sucesso da empreitada conjunta. O próprio comportamento do grupo também sugere maneiras eficazes de compor, treinar e liderar. Embora a sociedade aparentemente valorize o trabalho em equipe, o modo como as organizações gerenciam seus colaboradores frequentemente vai contra o que as evidências e até o senso comum apontam como correto. Parece óbvio, por exemplo, que os grupos precisam de recursos suficientes para cumprir as metas estabelecidas. Ainda assim, nesta era de enxugamento e cortes, é necessário questionar a sensatez de muitos administradores que acreditam ser sempre possível realizar mais com menos. Além disso, as empresas geralmente premiam as pessoas com aumentos de salário, bônus e promoções com base no desempenho individual e não no coletivo. Esses incentivos frequentemente inibem a disposição dos indivíduos para trabalharem juntos, mesmo quando isso é vital para o cumprimento da tarefa. O sucesso exige um delicado equilíbrio entre satisfazer as metas da equipe e as dos indivíduos que fazem parte dela. Antes de formar um grupo de trabalho, é preciso fazer uma pergunta crucial: ele é realmente necessário? Em algumas empresas, as tarefas são reestruturadas para se tornarem responsabilidade coletiva, mesmo quando poderiam ser facilmente realizadas por um único indivíduo. Resultado, mais que ajudar, o esforço conjunto acaba atrapalhando. Outra questão: qual a estrutura mais adequada a cada equipe? Em certos casos, a pessoa pode agir de forma independente por longos períodos, checando e consultando ocasionalmente seus pares. Em outros, a tarefa exige alto grau de coordenação dos integrantes, como é o caso dos cirurgiões. A tarefa determina o foco principal das atividades e a forma como os indivíduos realizam seus deveres determina a eficiência do conjunto. Por esse motivo, a abordagem das pesquisas em psicologia organizacional toma a tarefa como ponto central para entender a dinâmica e o desempenho coletivos. Em contraste, o enfoque tradicional da psicologia social está nas interações entre os pares. O trabalho serve meramente como contexto. Assim, a tarefa define as exigências mínimas para o conjunto de recursos, o conhecimento, aptidões, habilidades e outras características como personalidade, valores disponíveis naquele grupo. Uma das coisas mais importantes que uma equipe tem para oferecer é a sua produção intelectual. Para a obtenção de qualquer resultado, porém, é imprescindível o domínio das ferramentas e a compreensão da tarefa, das metas, das exigências de desempenho e dos problemas a encontrar pela frente.
Uma parte desse conhecimento pode ser comum a todos os colaboradores, enquanto certos indivíduos apresentam aptidões e know-how especializados. A capacidade de identificar e utilizar com eficiência todos esses atributos individuais de forma coordenada é uma das características das equipes bem-sucedidas. Um experimento de 1995, realizado pela psicóloga Will Young, na época professor da Universidade de Minnesota, demonstrou como cada integrante tira proveito do conhecimento coletivo quando aprende com a equipe. A pesquisadora treinou universitários sozinhos ou em grupos de 3 na montagem de rádios. Uma semana depois, eles foram testados novamente e comparados a outros indivíduos e grupos recém-treinados. As pessoas que haviam passado por treinamento coletivo se lembraram de mais detalhes dos procedimentos, construíram rádios melhores e exibiram mais confiança durante o trabalho. Os grupos recém-formados tiveram mais problemas para harmonizar os conhecimentos e aptidões dos pares, em parte porque sabiam menos sobre os pontos fracos e fortes de cada um. A psicóloga Linda Argotti, professora da Universidade Carnegie Mellon, em Pittsburgh, estudou o efeito da rotatividade individual na produção de pássaros de origami. Novamente, grupos de 3 treinaram juntos e durante 6 encontros, com a mesma duração, tiveram de fazer o maior número possível de dobraduras. As equipes cuja formação não foi alterada produziram significativamente mais que aquelas cujos integrantes foram substituídos, sugerindo que certos conhecimentos foram perdidos com os remanejamentos. Em outro estudo, especialista em comportamento organizacional, o Kyle Lewis, da escola McCombs, de administração da Universidade do Texas, observou que o desenvolvimento da habilidade de uma equipe de reunir o conhecimento distribuído exigia interações cara a cara. Nos grupos que se comunicaram exclusivamente por telefone e por e-mail, a aptidão simplesmente não aparecia. Essa evidência é extremamente relevante num cenário globalizado em que o trabalho remoto, isto é, realizado e coordenado à distância, conquista cada vez mais espaço. Isso deveria motivar esforços combinados para entender os motivos de tais barreiras e verificar se webcams, videoconferências ou outras tecnologias de interação em tempo real poderão ajudar a resolver o problema. Por ora, talvez a melhor solução seja garantir alguns encontros reais entre os membros da equipe ao longo do projeto. Os elementos mais importantes para o trabalho coletivo parecem ser as aptidões não específicas. Algumas das pesquisas nessa área concentram-se nos comportamentos que prejudicam o desempenho chamado espírito de equipe. Os folgados, por exemplo, que se apoiam no esforço alheio, costumam provocar discórdia. Esse tipo de comportamento pode ser limitado com a exigência de que as contribuições de todos sejam claras e definidas. Qual é o emocional que nos une? Quando um grupo trabalha com eficácia e eficiência, é comum surgir o chamado espírito de equipe. Há um imperativo estratégico coletivo e isso reverte positivamente sobre o desempenho daquele grupo. Uma de nossas pesquisas mostrou que empresas de tecnologia cujos engenheiros assumiram o objetivo de permanecer atualizados em suas áreas tiveram melhor desempenho geral. Estudos realizados em grandes companhias indicam que quando uma equipe internaliza a missão de valorizar o atendimento ao cliente, os resultados não tardam a se refletir nas vendas. Da mesma forma, quando um grupo de trabalho chega ao acordo de que segurança, por exemplo, é uma prioridade, o resultado é a redução no índice de acidentes. O espírito de equipe geralmente aparece quando há fortes laços entre seus membros. Quando se relacionam bem com o líder, tendem a compartilhar mais suas percepções. Grupos que mantêm interações sociais informais com alguma frequência também chegam ao consenso com mais facilidade. Parte da cola que une as pessoas é emocional. Embora pouco se saiba sobre como as emoções afetam exatamente o desempenho da equipe, ninguém duvida que elas podem aumentar ou derrubar a produtividade do grupo. Existem indícios, no entanto, de que bom humor nem sempre garante bons resultados. O psicólogo social Joseph P. Forgas, da Universidade de Nova Gales do Sul, na Austrália, pediu que alguns grupos de trabalho fizessem uma discussão depois de assistir a vídeos alegres ou tristes e constatou que as maiores divergências surgiram nos grupos que haviam recebido os estímulos positivos. Evidências sugerem também que os integrantes de uma equipe tendem a mudar de humor de forma sincronizada. O psicólogo social Peter Totterell, da Universidade de Sheffield, na Inglaterra, pediu que enfermeiras registrassem o estado de humor diariamente durante 3 semanas. Observaram-se oscilações semelhantes entre os indivíduos. Resultados parecidos foram obtidos em grupos de contadores e de atletas profissionais. Esses estudos levaram ao conceito de contágio emocional, cujo efeito sobre o desempenho coletivo foi bem estudado pela professora de administração Sigal Barsad, da Universidade da Pensilvânia.
Em uma de suas pesquisas, ela treinou um voluntário estudante de artes cênicas para exibir uma atitude feliz e otimista em algumas ocasiões, e uma postura pessimista e desagradável em outras. Os resultados mostraram que o comportamento desta única pessoa promoveu alterações emocionais positivas ou negativas, respectivamente, em todo o grupo. Como essa é uma tarefa de pesquisa, uma área de pesquisa ainda muito recente, espera-se que nos próximos anos surjam novos conceitos e insights importantes que modifiquem de alguma forma o jeito como a sociedade organiza o trabalho coletivo. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho, mandar nos próximos vídeos as próximas notificações. Deixe também seus comentários, o que você está achando dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores, e colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude a chegar ao número de pessoas possíveis. Eu gostaria aqui de agradecer aos mais de 2.800 inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles garotos por conta de conteúdo do passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nessa plataforma do YouTube ou outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.